O Supremo Tribunal Federal vai decidir se fotos de pacientes publicadas em livros científicos precisam de autorização, se há abuso, em alguns casos, da exposição das imagens. Geralmente, os médicos, os doutores que publicam essas obras pedem sim autorização, mas os autores de um atlas de medicina legal foram condenados a pagar R$80 mil de indenização para a filha de um homem que diz que conseguiu reconhecer o pai dela pela foto da orelha dele na publicação. Este Atlas de Medicina Legal é composto por 2 volumes, com 1.500 páginas, distribuídas em 30 capítulos e pretende ser um guia prático na formação de médicos legistas. Mas também é uma fonte de consulta, uma enciclopédia para profissionais do direito criminal como advogados, policiais e peritos. Este manual é considerado por especialistas em medicina legal como uma das mais completas obras já publicadas no ramo. Um dos diferenciais dessa enciclopédia são as fotos de perícias reais que ajudam a explicar como ocorreram as mortes, assassinatos, acidentes, ataques de animais. Um dos autores é o médico legista Manuel Francisco de Campos Neto, que conquistou reconhecimento internacional pelo trabalho em 47 anos de profissão. Eu achei que eu poderia escrever um livro para que outros profissionais iguais a mim, lá atrás, principalmente no interior e sem recurso, não se negassem a fazer laudos de boa qualidade. Por quê? A maior consequência de um laudo mal elaborado por um perito criminal ou médico legista são 2: ou se solta o culpado ou se prende o inocente. Um dos autores do Atlas tem um acervo com 37 mil fotos dos trabalhos que ele fez como médico legista desde 1992. 5 mil dessas fotos foram publicadas no livro. Só que meses depois do lançamento, veio a polêmica. Uma mulher disse ter reconhecido a orelha do pai dela por causa de uma marca numa dessas fotos que foi tirada de perfil. E essa mulher afirmou não ter autorizado a divulgação dessa imagem. O problema é que ela queria uma indenização pela orelha. Veja bem, nós tivemos o cuidado de desidentificar todas as imagens. Os 2 autores, Manuel Francisco de Campos Neto e Jorge Vanhel, foram absolvidos em processos administrativos e absolvidos nos Conselhos Regionais de Medicina do Mato Grosso e de São Paulo, onde são inscritos. Mas a Justiça Civil mato-grossense condenou os 2 autores a pagarem uma indenização de R$80 mil por danos morais para a mulher que disse ter reconhecido o pai através da orelha. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso manteve a condenação e ainda proibiu a circulação do Atlas de Medicina Legal. Não tem nenhum tipo de identificação com nome, e é um cadáver que foi tirado do acervo particular do perito legista Dr. Manuel de Campos Neto e também do Jorge Vanhel. Os médicos recorreram ao Supremo Tribunal Federal, mas os ministros devem decidir algo mais amplo: se a publicação de fotos de cadáveres e pacientes em livros científicos precisa de autorização das pessoas ou das famílias, mesmo que não haja identificação. Uma das questões é a possibilidade de fazer um livro técnico tão importante sem registros reais. A opinião de um dos mais respeitados legistas do país é que não. Totalmente inviável. Nós que somos da área de medicina legal, a gente depende essencialmente de registros de casos para que a gente possa ter exemplos para ensino. As ilustrações, por mais bem feitas que sejam, não correspondem à realidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal terá um efeito chamado repercussão geral, ou seja, vai valer para qualquer publicação científica, não só o Atlas de Medicina Legal. O julgamento do caso ainda não tem data para acontecer. No entanto, este médico português, perito do Tribunal Penal Internacional e consultor do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, espera que o STF não crie empecilhos para as publicações científicas. Isso seria um atentado
à liberdade científica, seria um atentado ao progresso científico, seria seguramente algo do mais aberrante que poderia acontecer no seio da comunidade científica, do conhecimento médico, e, portanto, seria seguramente um retrocesso civilizacional extraordinariamente significativo se viéssemos a ter uma decisão nesse sentido. A mulher que ganhou o direito à indenização em 2017 ainda não recebeu o dinheiro, que está depositado numa conta judicial e só será transferido se o STF decidir. O valor corrigido hoje, depois de 5 anos, é de aproximadamente R$300 mil.